Em Marcos, capítulo 3, versículo de 1 a 6 diz: Em outra ocasião, Jesus entrou na sinagoga e notou que havia ali um homem com uma das mãos deformada. Os inimigos de Jesus o observavam atentamente. Se ele curasse a mão do homem, planejavam acusá-lo, pois era sábado. Jesus disse ao homem com a mão deformada: Venha e fique diante de todos. Em seguida, voltou-se para seus críticos e perguntou: O que a lei permite fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? Eles ficaram em silêncio. Jesus olhou para os que estavam ao seu redor, irado e muito triste pelo coração endurecido deles. Então disse ao homem: Estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada. No mesmo instante, os fariseus saíram e se reuniram com os membros do partido de Herodes para tramar um modo de matá-lo. Essa foi a história onde Jesus curou um homem com a mão atrofiada no sábado. E a gente vai ler o nosso devocional, que é o nosso 10º dia de leitura de 30 dias de milagre, hoje sábado, coincidiu, né? De ser bem no sábado. A gente vai orar para que o Senhor possa nos acompanhar ao longo da leitura, confortar o nosso coração, aumentar a nossa fé, esperança. Então pode fechar seus olhos, respira fundo, expirar. Pai querido, obrigada pela oportunidade da gente ter acesso à Tua palavra, ao detalhe dos milagres que o Senhor fez. Obrigada por nos ajudar a enxergar além, daquilo que a gente é capaz. Pedimos que o Senhor nos acompanhe ao longo desse devocional, nos dê sabedoria para que a gente possa entender o que está escrito, trazer esse ensinamento para o nosso coração. Que a gente possa todos os dias, ao acordar, aumentar nossa fé e esperança, não só sobre nós, mas sobre todas as pessoas à nossa volta. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. A cura do homem com a mão atrofiada. A palavra atrofiada é uma palavra que denota uma situação sem esperança. Um membro atrofiado não pode ser usado. No caso da história de hoje, a mão atrofiada daquele homem provavelmente não era usada há muito tempo. Portanto, ele se acostumou a viver sem ela. Jesus percebeu a sua condição e decidiu curá-lo publicamente na frente dos seus acusadores. A sua ordem ao homem soa quase como um paradoxo devido à sua impossibilidade. Como alguém pode esticar o que está atrofiado e sem vida? A beleza está na demonstração da fé do homem, na forma como ele responde obedientemente e estica a mão. Não foi uma restauração parcial, mas uma restauração completa. Quantas vezes você já pensou em certos aspectos da sua vida como completamente murchos e incapazes de restauração? Pode ser um relacionamento específico, uma opção de carreira, uma preocupação com saúde ou um conflito interior. Se Jesus lhe pedisse com fé para estender essa parte morta da sua vida para Ele, você o faria? O profeta Ezequiel tem uma visão de um vale cheio de ossos secos e de como o Espírito de Deus sopra neles, dando-lhes vida e transformando-os num exército forte. Embora isso tenha sido exército para encorajar os judeus exilados, é uma promessa para aqueles
de nós que tem o Espírito Santo e graças à salvação em Jesus, é possível que todas as áreas da nossa vida que antes eram áridas e improdutivas, agora sejam renovadas e vivificadas pelo sopro do Espírito Santo. Vai parecer desconhecido, desconfortável e até doloroso, mas aquele que o encontra conhece a fonte da vida e da ressurreição. Ele pode ressuscitar as coisas mais secas e mortas que o entregamos com fé. E você, vai arriscar a fazer isso hoje? E essa é uma reflexão que a gente precisa parar e pensar ao longo do nosso dia, porque às vezes a gente está tão acostumada, às vezes em alguma área, a viver na escassez ou um relacionamento que não é saudável, que quando a gente muda e a gente começa a viver dentro, né, abundantemente, próspero, entra em um relacionamento saudável, a gente estranha mesmo. E aqui fala, vai parecer desconhecido, desconfortável e talvez até doloroso, porque às vezes a gente vai viver uma situação que ninguém na nossa família viveu ainda. Ninguém às vezes prosperou daquela maneira, ninguém ainda foi feliz em todas as áreas. Porque uma coisa é você estar em paz, entregando a sua vida e viver bem, leve. Outra coisa é não ter desafio. A gente vai ter desafio, mas às vezes a gente é tão acostumado, né, com os nossos antepassados, pais, avós, a viver uma vida sofrida e, né, que a gente, quando tá nessa vida em paz, bem, prosperando, às vezes você se sente desconfortável em relação a isso. Parece que não é justo, né? Então, que a gente possa entregar, né, com fé ao Senhor todas as partes da nossa vida que estiver murcha, seca, morta, para que Ele possa restaurar. Pai querido, obrigada por essa palavra, obrigada por nos lembrar que nada é impossível para Ti, que a gente tem, né, o poder também de orar pelos outros que às vezes não enxergam isso, né, que elas podem ter uma vida restaurada. Tem pessoas que já nem acreditam mais, né? Então, agora a gente vai tirar um momento para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por ter a oportunidade de estar aqui nesse sábado, entregando a nossa vida a Ti. Eu vou ficar em silêncio, a gente pode agradecer ao Senhor agora. Pai querido, além de te agradecer, esse sentimento verdadeiro no nosso coração, grato, né? A gente também quer te pedir perdão. Perdão por às vezes a gente duvidar, né? A respeito das promessas que o Senhor tem para nossa vida, duvidar que vai dar certo, não fazer a nossa parte, porque quando a gente tem dúvida, a gente meio que trava, né? Quando a gente tem clareza exata, enxergue lá na frente o que o Senhor vai fazer, a gente não fica parado, a gente age. Eu sempre dou o exemplo do carro, que para mim é muito fácil de visualizar isso, né? Quando a gente está dirigindo, pensa que você está numa estrada com neblina, com chuva e você não enxerga nada lá na frente. Você anda rápido ou devagar? Você anda devagar, né? Agora pensa que você está numa estrada limpa, o céu tá lindo, azul. Você enxerga lá na frente. A gente vai andar na velocidade correta, né? Que não é nem rápido, a gente vai devagar. Quando a gente não tá enxergando nada, tá chovendo, a gente até para, né?
para ali na beira da estrada. E eu sinto que é a mesma coisa, quando a gente tem clareza exata do que Deus quer para nossa vida, do que a gente quer, né? Consagrar os nossos desejos, os nossos sonhos, né, com o Senhor para ver se essa é a vontade dele para nossa vida. A gente não fica parado, a gente evolui, a gente age. Né? Então, que o Senhor nos perdoe por às vezes duvidar, porque a dúvida nos paralisa. Né? Perdoe pelos nossos pecados, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que a gente também possa perdoar todos aqueles que nos ofenderam, nos magoaram. Que o Senhor não nos deixe cair em tentação, nos livre de todo mal. Em nome de Jesus, amém. E agora a gente vai orar pelo outro, né? Pelo outro que às vezes está numa situação onde precisa de um milagre, de uma cura, restauração, renovo. Orar por todas as famílias, né? Muitas vezes a gente vê ali crianças, às vezes com alguns problemas específicos e às vezes isso vem do pai e a mãe não estar curado, né? E às vezes depositar na criança as suas frustrações, os seus medos. E não tem como, né? Se o pai e a mãe declaram ali coisas para o filho ele vai pegar aquilo como verdade. Então orar, né? Pelas famílias, pelas crianças, pela nossa cidade, pelo nosso país, por paz, por amor. Que as pessoas cuidem delas, porque se todo mundo olhar para dentro e ver quais são suas feridas, dores, buscar ser uma pessoa melhor, se cada um cuidar do seu, né, da sua parte espiritual, emocional, física, a gente tem uma mudança muito grande, né? Então eu vou ficar em silêncio para que a gente possa orar pelo outro agora. Pode ir encerrando. Agora a gente vai orar por nós. Em Romanos, capítulo 4, versículo 17 diz: Conforme aparece nas Escrituras, eu o fiz pai de muitas nações. Isso aconteceu porque Abraão creu no Deus que traz os mortos de volta à vida e cria coisas novas do nada. E a gente vai orar pela nossa vida, por restauração, por cura, por milagres, por coisas novas. Então, eu vou ficar em silêncio para que cada uma possa orar pela sua vida de maneira individual. Vamos fazer isso agora.
Pai querido, muito obrigada por este momento de entrega a Ti. Muito obrigada por este momento de comunhão, pela palavra de hoje, por nos ajudar a perseverar, ter coragem. Senhor, a gente quer Te entregar esse final de semana, hoje sábado e domingo, pedindo que o Senhor guie os nossos caminhos, nos dê sabedoria, discernimento, coragem. Pai, eu declaro que esse final de semana vai ser um final de semana abençoado, repleto da Tua paz, Pai. Nós escolhemos confiar em Ti, em todas as áreas da nossa vida, sabendo que o Senhor está no controle. Pai, nós cremos que o Senhor está preparando caminhos de bênçãos e vitória para a nossa vida. Pedimos que todo esse amor, paz, tudo isso que a gente sente aqui, né, na leitura do devocional, a gente consiga transbordar isso para a vida das pessoas. Que a Tua presença sempre esteja conosco, em cada situação, em cada momento. E estamos prontas para o Seu agir sobrenatural sobre a nossa vida, Pai. Nós confiamos em Ti, Te agradecemos por tudo que o Senhor já fez. E que esse final de semana seja para Tua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que vocês tenham um dia lindo, abençoado, na presença dEle. Se sentirem vontade, compartilhem, né, a respeito dessa palavra. A gente entregar ao Senhor, né, tudo que está murcho, morto, para que Ele possa fazer novas coisas. Fiquem com Deus e nos vemos segunda.